Palavra em Conexão está começando agora. São mensagens dos vários ministérios da nossa igreja para exortar, consolar e edificar a sua vida. Abra o seu coração e deixe a inspiração de Deus transformar teu coração. Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo com você e com a sua família. Meu nome é Júlio e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus nesses aproximadamente 10 minutos que nós vamos estar aqui. Se encontra lá em Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Convido você, onde estiver, se você puder, abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura desse texto. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e nada pegamos. Mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quero compartilhar com você, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, além desse texto. É um texto muito conhecido da palavra de Deus, muito conhecido como a pesca maravilhosa. E quando eu me deparei com esse texto, o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas na minha vida. Eu quero compartilhar isso com você. E quero de antemão dizer que essa palavra, primeiramente, ela falou comigo. E espero que fale com você da mesma proporção. No versículo 1, a gente nota que Jesus estava cercado de uma grande multidão. E ele percebe que existiam 2 barcos que estavam na margem do rio, na margem do lago ali. E ele pega um daqueles barcos, sobe no barco, se afasta um pouquinho da praia onde eles estavam e começa a ensinar o povo. Mas antes disso, ele percebe, e o texto fala sobre isso, que havia alguns homens ali que estavam lavando as suas redes. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você: talvez nós passamos por alguns momentos, algumas dificuldades na nossa vida, e o momento atual onde nós estamos, onde nós vivemos, o mundo no completo, tem sido de grandes dificuldades, de grandes desafios. E muitas vezes nós não sabemos compreender, nós não sabemos reagir ao que está acontecendo conosco. E esse texto fala muito sobre isso. Fala de Pedro, Tiago e João, onde eles eram sócios, eram empreendedores, eram pescadores. E eles estavam voltando de uma noite que não foi bem sucedida. Eles não conseguiram cumprir o propósito deles naquele dia, naquela noite, que era pescar, que era trazer sustento, que era trazer provisão, não só para a família deles, mas de todas aquelas pessoas que dependiam daquela pesca. E muitas vezes, a primeira coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração foi que, quando nós passamos por situações desagradáveis, onde nós não conseguimos conquistar o teu resultado que nós esperávamos, nós muitas vezes paramos e lamentamos e esperamos as coisas acontecerem, aguardando que algo mude de uma hora para outra. E muitas vezes nós murmuramos e reclamamos da vida, daquele resultado que nós tivemos. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que Pedro, Tiago e João, naquele momento, mesmo não tendo
a pesca que eles foram buscar. Eles não desistiram. O texto fala que eles estavam lavando as suas redes. E quando eu li lavando as suas redes, eu percebi o seguinte: mesmo não conseguindo o que eles queriam, eles não desistiram. E o lavar as redes, trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para a nossa vida, pode ser muitas vezes nós deixarmos coisas para trás, lavarmos a nossa mente, a nossa mentalidade, lavarmos o nosso espírito, lavarmos as experiências negativas que nós tivemos. Uma vez, eu estava numa praia e percebi uns pescadores puxando uma rede. Eles lançaram a rede ao mar e estavam puxando. E eu percebi algo interessante. Quando eles puxaram a rede, não só peixes que vieram ali, havia alguns peixes sim, mas vinha muitas algas, tinha muito lixo naquela rede, tinha alguns detritos do fundo do mar que vieram junto daquela rede. E muitas vezes a nossa vida está assim. Tem muitas coisas que precisam ser lavadas, que precisam ser restauradas, que precisam ser mudadas. Então, o lavar a rede, trazendo para mim e para você, é não desistir, é não parar, é estar em movimento. É não parar, mesmo que as circunstâncias dizem não. Mesmo que as circunstâncias dizem que você não conseguiu aquilo que você veio buscar. Mas é o se preparar. É desenvolver novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades. É deixar frustrações, perdas para trás. Lavar a rede é nos preparar para uma nova pesca. É isso que o Senhor nos convida, a nos prepararmos, que a pesca ela vai acontecer, que nós vamos conseguir. Tem uma frase do Einstein que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte: nós não podemos resolver um problema com a mesma mentalidade que nós estávamos quando nós tivemos aquele problema, quando nós produzimos aquele problema. Ou seja, se eu quero resolver, se eu quero mudar, se eu quero obter um resultado diferente, eu tenho que fazer algo diferente. Então, nós precisamos ter essa mentalidade. Lá em Romanos 12, 2 diz o seguinte: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, eu convido você a renovar a tua mente, a não ficar parado, a não ficar estático, a não ficar reclamando, mas se preparar, estar em movimento, que o milagre, que a intervenção, ela vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Eu creio nisso. No versículo 4 diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E Simão, aqui como muitos de nós, ele refutou a palavra de Jesus naquele momento. Ele respondeu ao Senhor: mestre, esforçamos a noite inteira e nada pegamos. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Pedro, ele não negou a realidade, mas ele creu na palavra de Deus. Ele creu em quem estava dando a ordem para ele lançar a rede mais uma vez. Então eu te convido a prestar atenção às vozes que você tem ouvido. Quais são as vozes que têm guiado a tua vida? Quais são as vozes, quais são as pessoas que têm direcionado a sua vida? A fé não nega a realidade, mas ela crê numa realidade superior. E no texto, quando eles fizeram o que o Senhor tinha mandado eles fazer, que era jogar a rede, eles, diz no versículo 6, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Ou seja, Deus é abundante. Deus, ele tem muito mais para mim e para você do que a nossa mente possa imaginar. Basta sermos obedientes e seguirmos a palavra dele. E quando um milagre acontece na minha vida e na sua vida, não é apenas para nos abençoar, mas para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor também. No texto nós vemos que a pesca foi tão tremenda, tão abundante, que as pessoas, eles precisaram chamar outro barco, outras pessoas que estavam por perto, porque foi abundante o que Deus preparou para eles. Então eu convido você a provocar um milagre na tua vida. Não apenas esperar o milagre acontecer, mas através de atitudes, de comportamentos, de ação e em busca do teu milagre.
que quando nós fazemos a nossa parte, Deus vai entrar com a parte dele. A palavra de Deus diz que ele é o Deus do impossível. Isso quer dizer que o possível depende de mim e de você. Então a palavra que eu quero deixar para você, saia dessa letargia, saia desse modo que você não se movimenta, que você aceitou o golpe que você levou da vida, mas tenha uma atitude, um compromisso, um comportamento que vai levar o milagre a ser provocado e ser gerado na tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amados. Gostaria de compartilhar com vocês algo da palavra de Deus nesse momento. Está lá em 2 Reis, capítulo 4. E diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher, das mulheres dos filhos do profeta, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios, foram os vasos. Disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse a ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amados, olha só, viúva, vivendo um drama, vivendo uma situação adversa, e de repente naquele caos, naquele momento em que ela perde o provedor da família, chega os credores e querem levar seus filhos como escravos. Mas aquela mulher, ela toma uma atitude que mudou a situação dela. Ela vai até o homem de Deus e clama a ele: Meu marido, teu servo, servo de Deus, servia no templo, morreu, e os credores querem levar meus filhos. Ela não fica prostrada, paralisada, vendo a situação acontecer, sem tomar uma posição, sem tomar uma atitude de ousadia, de fé naquele momento. Porque essa palavra ela é muito ministrada para falar da multiplicação do azeite, da unção de Deus que foi multiplicada, queridos. Mas não é esse assunto que eu quero tratar com você nesse momento. O que eu quero tratar com você é se aquilo que você tem pleiteado perante a Deus tem fundamento. Aquilo que você tem colocado diante do altar do Senhor tem verdade no que você tem dito. Porque o profeta diz a ela: vai e pede vasos emprestados a todos os seus vizinhos. Vamos trazer para os dias de hoje uma mulher que tem um credor na sua porta, cobrando uma dívida, e bate na tua porta, pedindo emprestado. Você emprestaria? Você daria crédito a essa mulher? Ela tinha crédito. Ela tinha testemunho. E eu pergunto para você, como que é o teu relacionamento hoje com teus vizinhos, como é o teu testemunho como cristão para aqueles que estão ao teu redor? O teu testemunho é um testemunho de verdade?
onde as pessoas dão crédito a você, onde você tem perante a eles uma identidade de cristão verdadeira? Ou é um testemunho pelo qual nós temos ouvidos pelo mundo? De pessoa que pega emprestada, mas não devolve? Que é caloteiro, que é enganador, e se diz cristão? Você tem que ter crédito para com o Senhor. Você quer que o Senhor multiplique o azeite na tua vida? Sem ter crédito nenhum com Ele? Sem ter nenhum vaso para encher, porque ninguém quis te emprestar? Nós temos que ter crédito. Estamos preocupados com os tesouros da terra, mas o nosso tesouro que no céu, lá que nós temos que juntar tesouros, amados, é no céu, não é aqui na terra. Nós temos que ter crédito para com o Senhor. Como que eu consigo isso? Sendo um cristão verdadeiro aqui na terra, onde o meu testemunho é um testemunho verdadeiro, onde aquilo que eu coloco diante do altar do Senhor tem fundamento de verdade, não de engano. Como diz na palavra de Deus, se você tem uma oferta para deixar no altar do Senhor e tem algo contra o teu irmão, vá primeiro se reconciliar com o teu irmão, para depois você vir e deixar a tua oferta no altar. Não é de qualquer maneira que o Senhor recebe. O homem recebe, mas Deus não recebe a tua oferta de qualquer maneira. Essa mulher estava vivendo naquele momento um julgo desigual. Mas ela soube, no meio do caos, no meio da tribulação, no meio da confusão, buscar o socorro bem presente na hora da angústia. Eu vou buscar no homem de Deus. Eu vou buscar no Senhor. Dele tem que me vir o meu socorro bem presente nesse momento de angústia. Eu podia estar falando da história de Ana, de Esther, de Ruth, de Noemi, de Sara. Quantas mulheres tiveram seus nomes, as suas histórias aqui relatadas na palavra do Senhor. Mulheres que marcaram o seu tempo, mulheres que fizeram história e tiveram seus nomes, as suas histórias relatadas aqui na palavra de Deus. A tua história, como seria escrita hoje na palavra do Senhor? De uma mulher virtuosa, de uma mulher que busca, de uma mulher sábia, que edifica o teu lar. Como seria relatado? Você já parou para pensar? Como é o teu relacionamento com os seus vizinhos? Como é o teu relacionamento na tua família? Como as pessoas têm te visto? É o momento de reflexão, queridos. De repente você é uma mulher que está vivendo agora, nesse momento, uma situação dessa diversa na tua vida. De repente você é uma viúva de um marido vivo e não sabe o que fazer, não sabe como resolver, está perdida, sem orientação. Saiba que o Senhor tem a direção certa para a tua vida. Que o Senhor pode acabar com esse jugo desigual pelo qual você tem vivido. É momento de você escrever uma história diferente para a tua vida. Tomar a história dessa mulher como um exemplo para você. Você quer a multiplicação de Deus dentro do teu lar? Você quer ver a unção, o azeite sendo derramado, sendo multiplicado sobre a tua vida? Mude a tua forma de proceder. Mude o seu jeito de lidar com as situações. Está devendo alguém que pegou emprestado? Pague sua dívida. Comece a juntar tesouros no céu e ganhar créditos com o Senhor, para que você possa ver a tua história sendo transformada, sendo mudada, mas pelo Espírito Santo de Deus. Porque você vai ver a unção de Deus caindo sobre a tua vida, sobre a tua casa. E o seu lar sendo cheio da graça e da unção. Escreva uma nova história, amada. Faça que a tua história seja uma história
de vitória para ser contada para suas gerações. Essa mulher deixou um legado. Deixe você também um legado no meio dos seus, de alguém que busca, de alguém que clama, de alguém que não desiste, que persiste, até chegar a ser dia perfeito do Senhor na tua vida. Deus, transforma essa vida, Pai, que está aí do outro lado. Não sabe mais o que fazer, está desamparada, angustiada, vivendo um relacionamento completamente, muitas das vezes, abusivo. Dá a ela discernimento, conhecimento, sabedoria que vem do alto, para que ela possa enfrentar todos os dias maus e fazer com que a graça do Senhor invada o teu lar, transforme a atmosfera dentro do seu lar, em nome de Jesus. Amém. Palavra em Conexão terminou. E obrigado por sua conexão e fidelidade junto conosco. Que Deus continue falando ao teu coração e coloque em prática as direções que agora você recebeu. Participe também dos nossos cultos oficiais, domingo 9h30 da manhã, 18 horas e quarta-feira, 19h30. Esperamos por você neste canal para te abençoar.